Vamos lá, então eu vou criar, né, o nosso projeto referente à aula 6, tá? Então aqui na tela inicial do Replit, né, Replit, tá? Eu posso ou vir aqui para criar um novo projeto ou aqui para criar um novo projeto, tá? Então eu vou escolher essa opção daqui, mas as duas são as mesmas. E aí ele vai perguntar qual que é a linguagem que eu quero utilizar, tá? Então, basicamente nós criamos projetos do tipo PHP Web Server para nossa disciplina, mas eu poderia estar criando, né, HTML, CSS, né, ou em qualquer outra linguagem de programação. Se não estiver aparecendo aqui, basta rolar, né, essa lista aí quase que interminável, né, de opções e procurar por PHP Web Server, tá? O nome da nossa aula, então nós estamos na aula de número 6, tá ok? Então, ficando aí dessa maneira, tá? E aí eu vou criar aqui, então, o meu projeto. Um detalhe, como eu tenho, né, várias outras aulas já criadas, né, eu vou diferenciar aqui, então, a aula 06, né, e vou colocar um PW1 aqui na frente, tá? Por conta que eu já tenho outros projetos, tá bom? Mas o nosso conteúdo, né, aula 06, tá? E aí, feito isso, olha, vocês vão perceber que essa criação é bem simples e rápido, tá? Então repare que ele cria aqui um arquivo, né, com PHP e ele traz para mim aqui o console, tá? Então algumas explicações rápidas a respeito desse funcionamento, tá? Então basta que eu venha aqui e clique em Run, né? Percebam que ele já vai executar aqui no shell, né? Então aqui no console, na verdade, tá ok? E aí eu já vejo então o Hello World, que é o conteúdo que está aqui dentro, tá bom? Essa vai ser a nossa primeira página, tá? Contudo, essa primeira página, vocês vão perceber que ela só vai ter aí código, tá? HTML, tá? Um PHP ele vai ficar aí para as outras páginas, tá ok? Um outro ponto importante aqui, né, para dar destaque, né, para a nossa explicação, tá, é que eu posso, né, a partir daqui, desvincular aqui, olha, clicando nesse botão, e aí ele abre só o meu site, né, numa segunda guia, tá? Então é algo aí bacana, beleza? Bom, objetivo então para a nossa aula de número 6, nós vamos criar aí os nossos arquivos de exemplo, tá? Então para isso, eu vou utilizar essa opção add file, tá? E aí eu vou criar aqui o meu arquivo de exemplo 1.html. Ah, mas nossa aula não é de PHP? É, mas eu vou criar arquivos HTML, tá? Então repare que eu criei aqui, olha, o meu arquivo exemplo 1.html, tá bom? Aqui dentro eu vou ter a opção do emit, né, do autocompletar, então conforme eu digito lá, olha, HTML, o emit já entra em ação, ele reconhece que eu estou digitando, né, e aí eu vou escolher a opção do HTML5, tá? Então repare que ele já vai preencher, né, todo o código para mim aqui, tá? E aí eu vou colocar então aqui exemplo 1, tá, no title, tá, ok? E aqui dentro do body, eu também, aumentando um pouquinho o zoom, eu também vou colocar aqui da seguinte maneira, aula 06, tá? Traço, exemplo 1, tá bom? Então ficaremos desta maneira aqui, tá? Essa página de exemplo 1, ela vai permitir aí, então, né, na verdade eu vou chegar nessa página a partir da minha página index, tá? Então, importante deixar claro aqui, olha, minha página index ainda está vazia, vamos deixar ela assim por enquanto, mas nós vamos criar aí uma hiperligação, né, entre as páginas. Nesse caso, né, da minha aula, né, do meu arquivo de exemplo 1, eu vou criar um hiperlink, então usando a tag A, né, e vou indicar aqui no parâmetro href, tá, que quando for clicado sobre essa âncora, tá, eu vou aí retornar, né, para a minha página de index PHP. Tá? E aí eu fecho a âncora, tá, ok? E aqui dentro eu coloco simplesmente um voltar. Tá? Com isso, eu estou criando, né, de uma forma bem simples, uma navegação entre as minhas páginas, né?
Então, a partir daqui do exemplo 1, eu posso voltar, né, para o meu exemplo aí, né, o código meu que vai estar lá no index.php, tá? Então, ficaremos desta maneira aqui. Então, repare que eu fiz isso para o meu arquivo de exemplo 1, tá? E dessa maneira, tá? O que tem aqui dentro? Somente código HTML, tá? Até porque o arquivo é HTML, né? Embora a gente vai ver que no código PHP, no arquivo do PHP, eu vou ter arquivos eu vou ter código HTML também, tá? E aí, olha, feito isso, eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vamos dar um Ctrl C. E eu vou criar mais 4 arquivos, totalizando 5 arquivos de exemplo. Tá? Então eu vou vir aqui, olha, exemplo 2.html, exemplo 3.html, exemplo 4.html e exemplo 5.html. Tá? Então todos, né, olha, começando em branco. Como eu já dei um Ctrl C no conteúdo lá, vou dar um Ctrl V aqui e vou mudar o código. Exemplo 2, exemplo 2. Lá no arquivo do exemplo 3, exemplo 3, exemplo 3. Tá? Lá no meu arquivo de código de exemplo número 4, exemplo 4, exemplo 4. E, por fim, no meu arquivo de código, né, do exemplo número 5, exemplo 5, exemplo 5. Tá? Então, com isso, né, percebam que eu criei 5 arquivos aqui, HTML, né, e para manter um padrão, todos os arquivos têm o mesmo nome, tá? Então, ponto aí, né, importante, né, para nós, tá joia? Bom, lembrando que aqui, né, o nosso objetivo, né, vai ser criar, né, sempre agora os arquivos aos pares, né? Então, por exemplo, quando eu for mostrar aí, né, olha, só para trazer aqui para que vocês, né, vejam o nosso objetivo, olha, o nosso objetivo vai ser, então, né, ter aqui duas páginas, uma primeira página onde eu vou digitar as minhas informações e quando eu clicar nesse botão enviar, eu vou enviar essas informações para uma segunda página. Então essa minha primeira página é a minha página, tá, de exemplo 1.html, tá? E essa outra página, que eu estou chamando, olha, praticamente com os mesmos valores, com confirmação, vai ser uma página de PHP, tá? Onde ela vai receber as informações, tá? E aí, para essa página, então eu vou criar aqui, olha, tá? Mais 5 arquivos. Vamos fazer o primeiro aqui, olha, exemplo 1a.php, ok? Então, este arquivo é um arquivo PHP, né? Então é importante deixar isso claro aqui, né? Esse arquivo ele vai ser PHP, tá? Então, dentro aí do nosso objetivo, tá bom? E o que ele vai ter aqui? Olha, eu vou colar aquele código lá, com a diferença que ele vai ter aqui uma confirmação, tá? Por quê? Ele vai ser um arquivo para confirmar aí, né, o meu primeiro arquivo, tá? Ah, mas se você está criando dois arquivos para o exemplo 1, sim, porque o exemplo 1, a partir de agora, ele vai ficar dividido numa primeira parte, onde eu entro com as informações, né, e a segunda parte, né, onde eu recebo essas informações, né, via aí, né, formulários do HTML. Então eu vou fazer um formulário do HTML na minha primeira página e quando eu submeter essas informações eu vou capturá-las aqui neste arquivo de PHP, tá? E aí, usando da mesma lógica, tá? Vou vir aqui, exemplo 2a.php, tá? Vou colar o conteúdo aqui e vou alterar. Exemplo 2, confirmação. Exemplo 2. Vou fazer a mesma coisa. Exemplo 3.php, 3a.php, ok? E aí, exemplo 3, confirmação e exemplo 3. Por fim, aqui eu tenho o exemplo 4a.php, tá? E aí eu vou ter aqui o meu arquivo de exemplo 4 e o meu arquivo de exemplo 4. E por fim,
eu tenho aqui o meu arquivo de exemplo 5, a.php, o meu arquivo de exemplo 5. Todos eles vinculados aí à minha aula de número 6, tá? Então repare que mesmo os arquivos PHP, por enquanto tem HTML e o código é o mesmo, né? O que muda, por exemplo, no arquivo de exemplo número 5, ele traz aqui simplesmente aula 06-exemplo 5, enquanto que no arquivo de PHP, onde ele vai receber as informações, tá? Ele vai trazer aqui exemplo 5, confirmação. Tá? Então, as nossas páginas aqui vão ficar desta maneira. Tá? E aí, pessoal, só para encerrar, aqui, olha, no index, eu vou dar um Ctrl V também, né? E aqui para colocar o meu código, e aí eu vou ligar aqui, olha, aula 06, então aqui no index, né, eu vou colocar como aula 06, e aqui no título, aqui embaixo no H1, eu vou escrever assim, olha, envio de valores pela URL, tá? Então esta informação, olha, ela já vai ficar visível, eu vou clicar aqui, olha, para, né, ocultar, né, ela já vai ficar visível para o meu usuário, só fazendo essa pequena correção, tá? Então olha só, aula 06, envio de valores pela URL, que é, né, o nosso objetivo aqui de estudo, tá bom? Aqui dentro, né, eu vou precisar aí ter, né, links para poder navegar aí, né, entre os meus vários arquivos, tá? Então eu vou ter aí, né, 5 arquivos de HTML e eu preciso navegar entre eles, né? Como que eu vou fazer isso aqui? Vamos colocar aqui uma lista, então um UL, né, uma lista não ordenada, tá? E aí aqui dentro eu vou colocar um LI, né, fecha com um LI, e aí aqui dentro eu vou colocar então o meu hiperlink, tá? Então eu tenho aqui tag A, né, de Anchor, tá, ok? O conteúdo aqui, né, o valor que eu vou colocar aqui vai ser exemplo 1.html e a âncora em si, exemplo 1, tá? E aí fecho a tag A. Lembrando, olha, né, que eu tenho o meu LI, que é o item de lista, que abriu aqui e fechou aqui, tá? E tenho a tag A que abriu aqui e fechou aqui dentro, tá? Então, dentro do LI, beleza? Então, a hora que eu faço isso, olha, vamos atualizar aqui a informação, olha lá, apareceu a minha lista, exemplo 1, se eu clicar aqui em exemplo 1, olha, perceba que ele já vou ser aí, né, jogado, né, para a minha página de exemplo 1. Tá? Então é interessante analisar aqui, olha, né, o console aqui funcionando, olha, repare que ele chamou aí a minha página de exemplo 1.html. Quando eu clico no voltar, ele voltou para a minha página de index. Então ele vai mostrando, olha, a chamada, né, das minhas várias páginas, tá? Então um ponto bacana aí, né, que ajuda bastante aí no entendimento, né, da nossa aula, tá? Então, olha só, da mesma maneira, né, e aí eu vou usar então um Ctrl C aí, né, para ajudar. Então Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, tá? Aqui vai ser exemplo 2, 3, 4 e 5, tá bom? Aqui vai ser então exemplo 5, 4, 3, 2, 1. Então repare que eu tenho a minha lista, dentro da minha lista eu tenho aí, né, esse posicionamento, tá? Então, só para colocar, a nossa lista está assim, completa agora com as 5 opções. Aqui eu tenho um voltar, né, que ficou aparecendo. Não preciso desse voltar porque eu já estou na minha primeira página. Então, olha lá, tirei o voltar aqui. E aí, a partir de agora, eu posso navegar para qualquer página. Olha lá, eu vou no arquivo de exemplo 4 HTML e volto aqui, né, para a minha página inicial. Vou para o meu arquivo de exemplo 3 HTML e volto para o meu principal. Então, essa é a ideia inicial, né? Nós estamos preparando aqui, né, o nosso projeto.